Olá, tudo bem? Espero que você esteja tendo uma excelente semana. Eu sou Renato Goldberg e hoje nós vamos falar de um assunto que é extremamente necessário nos dias de hoje. Iremos falar sobre empatia. O que é e como desenvolver a empatia? Por que é tão necessário desenvolver a empatia nos dias de hoje? Como está aparecendo na tela de vocês. Cada dia você percebe pessoas dentro do teu convívio discutindo, falando de assuntos aonde você percebe e fala, poxa, mas nem era para tanto. E você vê o que? Amigos discutindo. Às vezes você vê casais discutindo. E por que que isso acontece? Nós primeiro precisamos entender o porquê que isso acontece. Por que que as pessoas brigam e discutem? Elas brigam e discutem porque estão egocêntricas, ou seja, olhando apenas para elas mesmas. Vamos entender um pouco melhor o que são essas atitudes egocêntricas, Sentimentos egocêntricos. Ele atende às necessidades egocêntricas e despreza as necessidades empáticas. Os egocêntricos são dominados pelas emoções de só receber para ser feliz. No meio da tela de vocês está um personagem que muitos conhecem, O Johnny Bravo, onde tudo que ele fazia era para quem? Para ele mesmo. E essa é a vida do egocêntrico. Ele quer o quê? Receber da família, receber do trabalho, receber da sociedade, onde ele tem uma necessidade extrema de ser o quê? De ser ouvido, de ser aplaudido, de ser apoiado, de ser cuidado, de ser protegido. Servido também pelos outros para ser feliz, dependente das pessoas, onde ele se apoia em qual base? Eu preciso ter um carro, eu preciso ter a melhor roupa, eu preciso ter a melhor joia, eu preciso ter dinheiro, ou seja, eu quero tudo para mim. O egocêntrico, ele vive dentro do mundo dele. E é por isso que as pessoas às vezes discutem, porque elas passam somente aquilo que existe dentro do mundo delas e acabam ignorando o que está acontecendo em volta. Para isso, o que é necessário? Desenvolver a empatia. Mas para que se desenvolva a empatia, precisamos entender o que é e como desenvolver a empatia. Vamos entender então o que significa a empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa para entender a situação, percepções e sentimentos do outro, sobre o ponto de vista dela, e ser capaz de comunicar essa compreensão de volta para a outra pessoa. A empatia é fundamental para os dias de hoje, para qualquer ser humano, como nós dissemos no início do vídeo. Trata-se de uma tendência e não de um modismo, A empatia, ela veio para ficar. Se você quer aprender a se comunicar com o próximo, com outro indivíduo, você precisa desenvolver a empatia. Ela contribui para um entendimento sobre as pessoas que circulam em sua vida, entendendo suas percepções e preocupações. O desenvolvimento da empatia aprimora as nossas habilidades de comunicação, pelo fato de que você pode sentir o que os outros querem saber e se eles estão recebendo de você ou não. Um outro ponto também que precisamos destacar é que a empatia é, por vezes, confundida com a simpatia. São duas coisas diferentes. A simpatia é sentir um tipo de afinidade com alguém, mas sem esse passo extra de compreender o que essa pessoa está passando ou como ela está vivenciando o mundo. Essa é a diferença de empatia e de simpatia. Empatia, como nós vimos, é o que? Você se preocupar, Ou seja, você se preocupar com a vida do outro, é entender o que está acontecendo dentro do outro. Ou seja, você se colocar no lugar da outra pessoa. Uma frase que eu gosto para que a pessoa desenvolva a empatia, como está aparecendo na tela de vocês. Você pode saber o que disse,
mas nunca o que o outro escutou. Isso é uma frase de Lacan. E dentro dessa frase, esse nunca o que o outro escutou é porque você não entrou dentro do mundo dele, né? A partir do momento em que você desenvolve a empatia, você entende o que ele escutou. Um outro ponto que a gente também fala na empatia, que é o que? O endereço mais difícil do mundo. Sabe qual é o endereço mais difícil do mundo? É dentro do outro. Por isso as pessoas julgam o que está dentro dela sem se preocupar com o que está acontecendo dentro do outro. E por isso, esse é o endereço mais difícil do mundo. Entender o lugar do outro. Um exemplo que eu gosto de fazer, né, com os pacientes, com as pessoas, às vezes em palestras, é esse que está na tela de vocês. Eu estou vendo um cilindro. Você consegue ver esse cilindro que eu estou vendo? E de repente a pessoa fala, olha, eu não consigo ver esse cilindro, mas eu estou vendo esse cilindro. E é aí que começam as discussões, é aí que começam as brigas, e é aí que as pessoas começam a se dispor com as outras, né? E aí uma pessoa vai falar, olha, eu estou vendo o cilindro. E de repente um outro indivíduo vai falar o quê? Não, eu não estou vendo um cilindro, eu estou vendo um quadrado. Olha como que se aplica a empatia. Empatia é entrar no lugar do outro, é entender o que está acontecendo, né? O endereço mais difícil do mundo, dentro do outro, né? Aí eu te pergunto, consegue ver o cilindro? Eu estou vendo o cilindro. E na maioria das vezes o que acontece é isso. Estamos falando da mesma imagem, onde você percebe, de repente, eu sou o indivíduo A e numa projeção eu consigo enxergar uma sombra de um cilindro. E de repente você que está me assistindo está numa outra posição, você é o indivíduo B, onde você está vendo um quadrado. Porém, estamos falando do mesmo objeto, estamos falando da mesma coisa. Será que não estamos fazendo assim também na nossa vida? Isso é empatia, se preocupar com o outro, se colocar no lugar do outro. Entendemos o que é a empatia. Agora, como que se desenvolve a empatia? Vamos aprender como que a gente pode desenvolver a empatia. Esteja disposto a ouvir, na essência, o que aflige a outra pessoa. Quando ouvimos o outro, damos abertura para que ele nos mostre o seu mundo e sua realidade, fazendo deste um lugar seguro para o outro. Deixe de lado os preconceitos e julgamentos. Ouvir o que o outro tem a dizer, sem julgamento, nos faz entender melhor o que ele vive e por que ele age desta maneira. O outro ponto, não faça comparações com outras pessoas. Cada pessoa tem uma carga emocional própria. Quando comparamos, estamos de uma certa maneira julgando. E na maioria das vezes, diminuímos a situação do outro. Converse com pessoas diferentes. Ao conversarmos com diversas pessoas, vemos diversos pontos de vista e variadas vivências, expandindo os nossos horizontes. Estabeleça também um laço de confiança com as pessoas. Seja sincero e gentil. A gentileza é capaz de grandes maravilhas da vida dos seres humanos. Como que podemos também desenvolver um comportamento empático? Que esse é um outro ponto também. Como é que eu desenvolvo um comportamento empático? Procurar sempre sorrir, pois isso gera um ambiente de confiança e cordialidade. A serenidade que se manifesta desarma até o mais exaltado. Um outro comportamento, dar prioridade aos assuntos dos outros e depois aos próprios. Após ter escutado, a pessoa que se aproximou certamente terá a capacidade de entender a nossa situação e estado emocional, e assim estará disposta a nos ajudar.
Caso não seja o momento adequado por falta de um tempo ou de outras razões, é preciso expressar-se com cortesia e delicadeza, o que também é empatia. Assim, as pessoas se sentirão igualmente atendidas. No entanto, não se deve deixar passar muito tempo para conversar com a pessoa. Evitar demonstrar pressa, tédio, cansaço, nem dar respostas taxativas ou distrair-se em outras coisas enquanto se está em uma conversa. Mais um ponto, mais um comportamento. Alguns gestos amáveis são demonstrações de carinho que podem valer o mesmo ou mais que as palavras, sobretudo quando a pessoa passa por um mau momento. Empatia, em resumo, é o que está aparecendo na tela de vocês. Empatia é brotar em um peito que não é seu. É se preocupar com o outro. Empatia nos dias de hoje não é mais uma moda, virou tendência. É necessário desenvolver a empatia para que você tenha uma vida mais leve e feliz. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo.